de volta! Hoje eu recebo a psicopedagoga e futura terapeuta ocupacional Adriana Wenderlich. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, boa tarde, como vai? Um prazer estar aqui de novo. Bem-vinda ao Doutor Me Consulta novamente. Hoje a gente trouxe a Adriana para falar sobre um tema que impacta diretamente você, papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia, todo mundo, né, na família. O impacto real das telas na vida das crianças, né? Dados recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que o tempo de exposição a dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, videogames e televisão tem aumentado significativamente entre os pequenos. A entidade médica orienta que o tempo seja limitado e supervisionado por responsáveis para não prejudicar o desenvolvimento, o sono, a visão e o bem-estar geral das crianças. Essas orientações fazem parte de um esforço para reduzir efeitos como distúrbios do sono, riscos visuais e até impactos comportamentais e cognitivos associados ao uso excessivo de telas. E aí, Adriana, quando a gente fala nesse impacto das telas, a gente também está falando não apenas do tempo de uso e também da qualidade, né, do conteúdo, ou do conteúdo de forma que a criança ela consuma esse material. O que realmente pesa mais nesse desenvolvimento quando a gente fala das telas? Quando a gente fala das telas, exatamente, não só prejudica o desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem, como também o desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento social. Então, eu posso também aqui falar um pouquinho de cada. Só que nós temos que estar também atentos ao que a criança está vendo nessas telas, né? O conteúdo destas telas também é muito importante, porque às vezes a criança está se relacionando, está conversando com adultos se passando de criança. Então tem um alerta aí também, né? Não só prejudica totalmente a criança, como também pode acarretar um problema sério para a família, né, em relação ao com quem a criança está conversando. Então, quando a gente fala assim, o principal é vendo em escolas a questão do desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento de aprendizagem. A criança, ela fica muito prejudicada, por quê? Ela fica com um prejuízo na linguagem, porque no celular eu posso abreviar tudo. Eu escrevo uma ou duas letras, significa que você entendeu Obrigado, a palavra inteira. é o famoso OBG. OBG. Obrigado, OBG. Tá, você, VC e por aí vai, né? Esses códigos aí. Então, a linguagem fica muito prejudicada. Aí eu peço, enquanto professora, para uma criança desenvolver uma redação, uma produção textual. Como que essa criança vai fazer essa produção textual? Ela esquece de escrever a palavra obrigado, você, né? Então, ela vai querer escrever no texto, na produção textual, da mesma forma que ela escreve ali no celular, na tela. E aí tem também o déficit de atenção, porque ela fica tão focada, tão concentrada, que quando tem um professor ali dando aula, um professor ali à frente, falando dos diferentes conteúdos das diferentes disciplinas, ela está longe, ela está lembrando do que viu na tela, do que ela quer ver daqui a pouco. Então, isso daí prejudica e dá um déficit de atenção enorme. É um prejuízo, assim, enorme, esse déficit de atenção e concentração e foco em outras coisas que não seja aquela iluminação da tela, né? E outra questão, quando a gente fala também de concentração, ela acaba ficando com uma menor habilidade na resolução de problemas. Então, ela acha que o celular vai resolver tudo, porque ela clica uma tela, ela tem a resposta de tudo que ela precisa. Em tempo rápido, né? E muito rápido. Então, ela acha assim, para que eu vou me preocupar em estudar, em pesquisar, em procurar nos livros, se eu clico uma tela e eu acho. É muito saudável? Até certo ponto, ela sabe pelo menos pesquisar, ela sabe onde procurar, ela sabe onde encontrar. Mas ela também tem que ter assim, a habilidade da leitura, a habilidade de procurar, entender, interpretar aquilo ali, ver se aquilo ali é uma verdade absoluta do conteúdo que ela está procurando. Então, acaba assim, muitas vezes a criança, você faz uma pergunta e ela fica, não sei, sei lá. Ou então ela te dá aquelas respostas, por que sim, por que não? Entende?
Então, não tem argumento cognitivo, argumento de linguagem para poder estar desenvolvendo um raciocínio. Qual é o principal sinal de alerta que os pais devem observar quando percebem que o uso já excedeu, já extrapolou, chama a atenção da criança, a criança faz birra para não largar o celular, o tablet, né? A gente vê aí na internet até relatos de pais, às vezes vê vídeos de criança mal criada porque o pai tomou o celular, Sim. porque não deixa brincar Sim. no celular. Qual é o principal sinal de alerta que os Sinal pais de devem ficar alerta atentos, Adriana? São os pais colocarem regras. Horário da refeição é horário da família, horário que você vai comer, você tem que ver o que você está comendo. Então, é regra. É limitar o horário, quanto tempo de tela que você pode por dia. Então, é desde o início, não é quando o seu filho já está dominado pela tela, que ele não consegue fazer nada se não for a tela. Então, aí já é um caso, assim, extremo. Então, é antes que isso aconteça. Então, eu preciso monitorar antes e criar regras antes. Quando eu digo que prejudica o desenvolvimento motor, você já viu tanto de obesidade infantil e obesidade nos adolescentes? Sim. Porque está ali o tempo todo parado. Cadê aquelas crianças que corriam atrás de bola, que empinavam pipa, que brincavam de bicicleta? Vai naquela rampa do Ayrton Senna de bicicleta, vê que está vazio. Não tem. E quando tem ali, eles dão uma voltinha na bicicleta ali na rampa, aquelas rampas de cross, né? Eles dão uma voltinha e já param ali e começam a mexer no celular. Então, cadê esse desenvolvimento Cada volta motor? é um flash no celular, né? Não, tem que voltar esse desenvolvimento motor. Aí fala, não, você não vai comer determinado alimento. Claro que a dieta também, mas e a atividade física dessas crianças? Cadê essa brincadeira, essa ludicidade? Então, as crianças estão cada vez mais cedo perdendo o tempo e o período de brincar. Olha, e eu vou além, às vezes, eu posso dizer que às vezes é culpa dos próprios pais que veem a criança ali acomodada no celular e não mexe. Deixa a criança tá quieta, deixa ela lá no celular, não tá mexendo o saco, tá tranquilo, deixa ele lá, continua lá. Muitas Não vezes. pega a criança, bora ali, vamos dar uma volta de bicicleta na praça, vamos fazer um exercício, vamos jogar bola com o papai. Eu acho que falta um pouco disso também pros assim, pais. a gente vê que a família também está um pouco viciada nessas telas. Eu observo muito em restaurante. Né? Eu acho que até a decisão da pizza que vão comer, eles decidem no celular. Porque se está uma família ali, o marido, a esposa, as crianças, você vê que cada um está num celular, ninguém conversa. Então, aí é onde entra que eu falei a regra. Não, nós saímos para comer uma pizza, nós vamos saborear a pizza, o que for, né? Estou citando a pizza. Nós vamos comer aqui, nós vamos bater papo, nós vamos conversar. Então, a família também tem que ter um período de conversa em família. Né? Eu sei que tem momentos que a gente está cansado, está esgotado e que a gente fala, não, deixa, tá lá quietinho, não sei o quê. Mas esse quietinho é um pouquinho prejudicial, né? Olha, tem mensagens aqui, questão Adriana. Interação social, tá? Que aí vem a questão social que você fala assim, olha, cumprimenta. Ele não levanta o olho daquela tela para cumprimentar as pessoas. Tá tão ali no celular, né? Ele não interage mais com os amigos de forma pessoal. Então, é um caso de alerta. Cadê aquela amizade que um vinha brincar na casa do outro, né? Hoje a gente recebe uma visita em casa, a gente fala, meu Deus, parece que nem veio criança. Porque o pai já dá uma tela logo para poder o casal ali bater papo entre os adultos e as crianças ficam ali, cada um com seu celular, quietinho, não perturbou. A casa que recebeu a visita não ficou bagunçada. Ótimos tempos os que éramos da nossa geração de criança, né? Que o pai ficava, ei menino, tá bom, bora dormir, sai da rua. A gente lá jogando bola, brincando, né? Entende? Sendo criança, né, Adriana? Hoje eu sei que tá difícil deixar um filho brincar na rua, mas tem as praças, Boa Vista, a gente é muito privilegiado. Tem as praças que a gente pode ir monitorar as crianças brincando, tem o quintal, que aqui, né, a gente não vê tanto prédio, tanta criança tendo que ficar presa em prédio como as grandes cidades aí afora, né? Então, assim, eu falo muito, a criança tem que voltar a brincar de brinquedo funcional. Esquecer um pouquinho a tela, vamos monitorar um pouquinho mais.
Olha, tem muita mensagem aqui chegando. Você que quiser participar desse bate-papo, fica à vontade. A gente está com a psicopedagoga Adriana Wenderlich e a gente está falando exatamente sobre o uso excessivo de telas em crianças. A Maria Helena, do Paraviana, mãe do Lucas, de 8 anos, ela fala assim: boa tarde, eu percebo que meu filho caiu muito o rendimento na escola depois que começou a jogar online todos os dias. Pode ser influência direta das telas ou estou exagerando? Ela fala. Não é exagero. É influência das telas. Esses jogos online, então, que eles estão ali numa sala de bate-papo com pessoas que você nem fala, a gente não conhece também, né? Que podem ser adultos se passando por criança também. Jogando ali. Então tem que estar atento. Vamos monitorar. É Maria Helena, né? Isso. Maria Helena, vamos monitorar isso daí, vamos pôr regra, vamos colocar horário. No começo vai ser difícil, vai ser uma briga você com o Lucas, mas ao mesmo tempo você está vendo lá na frente, a qualidade lá na frente, o rendimento escolar lá na frente, o convívio social familiar lá na frente, porque a tendência do isolamento é cada vez aumentar mais. Ele vai ficar cada vez mais focado no jogo, focado em isolar-se ali naquela tela com quem ele está fora, com quem ele está online. E a tendência é depois os pais falarem: poxa, meu filho não quer sair com a gente, meu filho não fica bem se sai com a gente. Então vamos criar aí momentos em família. Cresce uma criança introvertida, vamos criar momentos antissocial, uma criança que também que não tem rendimento na escola, uma criança sem amigos, né? Porque ela vive ali naquele mundinho virtual dela, que para ela tá tudo muito bem, mas os contras pesam muito mais do que a favor, né? Muito. Tudo que é exagero é demais. Então, viu que tá demais, regra. Regra, porque a autoridade é dos pais, quem cria as regras são os pais. Pode falar: Adriana, você está sendo muito radical. Mas nesse momento, se está prejudicando meu filho, eu acabo tendo que impor mesmo o limite. Olha, o João Carlos do Pintolândia também está por aqui. Olá, boa tarde. Minha filha Sofia tem 6 anos. Lá em casa, quando eu tiro o celular, ela fica agressiva, faz birra, e isso já é um sinal de dependência, claro, né? É um sinal de dependência, é um sinal grave de dependência, quando faz a birra, o grito, jogar-se no chão, ou às vezes até assim, querer dar uns tapas assim, né, estapear assim os pais, ou mesmo ficar assim com as mãozinhas fechadas, aquele sintoma assim de grito de raiva mesmo, o ápice da raiva. Então, nesse momento, o que é que eu sugiro aos pais? Abraça, conversa, não adianta querer resolver na gritaria, na pancada, não adianta. É limitar horário. Então, é assim, você vai chegar da escola, vai fazer suas tarefas, você vai brincar. Mostra quais são os brinquedos e possibilidades de brincadeira que essa criança tem de 6 anos. Ah, você tem as bonecas, você das 2 às 3 vai brincar de boneca, das 3 às 4 não sei o quê, das 4 às 5 é que você vai pegar no celular. Então, limita a hora, faz um calendário com a criança. Faz um calendário, é o que eu costumo fazer nos meus atendimentos. Eu ponho 1 hora ali de tela para crianças assim maiores de 6 anos. Eu coloco 1 hora de tela por dia, mas eu coloco a leitura de um livro, coloco um jogo de tabuleiro, coloco brinquedos funcionais, seja boneca, carrinho, foguetinho, avião, brincadeira no quintal com bola, com alguma recreação tem que ter aí no meio do dia aí dessa criança. A Patrícia Souza, mãe do Miguel, de 4 anos, tá acompanhando a gente do carro. Ela tá falando assim: olha, tô aqui com ele tá na tela. Meu filho só quer comer assistindo desenho. Se eu desligo a TV, ele perde o apetite. Isso pode prejudicar, inclusive, a relação dele com a comida, né, Adriana? Com a comida. Prejudica e muito. Porque ele tá tão ali, que ele tão interessado, tão fixado na tela, que ele perde realmente a vontade de alimentar-se, ele perde a vontade de outras coisas. Foi bom ela falar que está no carro, que ele está com a tela. O que nós, assim, no carro, temos que chamar a atenção da criança. Você está vendo esse caminho? Olha, presta atenção. Então, vai chamando a atenção dessa criança para os elementos que estão à volta no caminho.
As flores, você está vendo flores? Vê se você acha flores. Quantas árvores nós vamos encontrar até chegar não sei onde? Então, vai direcionando este caminho. Até que a criança se esquece, né? Uma hora ela se esquece. Aí, uma hora ela vai esquecer. Faz essa atividade diferente, mas tem que ir diferente, fazendo né? aos poucos. Ou Aos então, poucos, olha, vai bora contar quantos carros vermelhos daqui para ali. Tem N atividades que você pode fazer no carro. Vamos cantar uma música. Daqui teu celular que eu vou pôr a música. Vale tapear nessas horas a criança. Tudo pra gente diminuir essas telas, hein, gente? A gente fala tapear, mas é tirar daquele foco. É claro, com certeza. Pra puxar para um foco mais positivo. E tirar do super foco, que é ainda pior, porque a tela é um super foco, né, Adriana? Porque uma criança de 4 anos que não está se alimentando e no caminho tá ali, só olhando, tem criança que não sabe dizer que mora ali, naquela rua, porque ela nem prestou atenção. Então, chama atenção para os elementos que estão no caminho. Vai chamando atenção aí, mãe. Quantos carros vermelhos, quantos carros azuis, enfim. Olha, pra gente finalizar, porque o nosso tempo também já quase acabou, a Carla Mendes, do Caimbé, mãe do Davi, de 7 anos, eu fico na dúvida se jogos são mais prejudiciais do que desenhos. O que faz mais mal para o desenvolvimento, Adriana? Os dois. Os dois fazem mal, Igualmente, mas o jogo, ele pior. tem o vício da tela e do jogo. Então, o jogo ainda é pior do que, de repente, os desenhos. Os desenhos a gente também tem que limitar. Não é porque, então o jogo ele vai jogar 1 hora, mas o resto do dia pode ficar na tela assistindo desenho. Não, é limitar. Gente, 1 hora por dia é o suficiente para uma criança. Não precisa passar o dia. Cria possibilidades que saiam da tela. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vamos viciar essa criança em outra coisa? Vamos viciar em bicicleta, bola? Coisas boas, jogo né, Adriana? de tabuleiro, em outras coisas. Olha, eu quero agradecer. Vai fazer uma receita com teu filho. Eu quero agradecer, antes de finalizar contigo, a todo mundo que tá mandando mensagem, a Fernanda Lima, do Cidade Satélite, André Luiz, do Jardim Floresta, a Simone Ribeiro, mãe da Laurinha, de 3 anos, Carlos Eduardo, do Messejana, Aline Costa, do Senador Hélio Campos, José Ribamar, Luciana Martins, Marcos Paulo, do Equatorial. Olha, muita gente, viu? Daniela Freitas, do São Francisco, Paulo Henrique, do Tancredo Neves, Juliana, do Santa Teresa, Roberto, pai da Yasmin, de 13 anos. Ele fala, minha filha adolescente vive nas redes sociais e se compara muito com as outras meninas. Isso pode afetar a autoestima dela? Afeta a autoestima completamente, que ela acredita que aquelas fotos que ela está vendo ali na internet são reais. Tá vendo? Não tem filtro, não tem uma maquiagem ali por trás. Tatiane, existe uma quantidade segura de horas? Rapidinho, só pra gente correr aqui. Existe uma quantidade segura de horas, Adriana? 1 hora por dia é o suficiente, dependendo da idade. O adolescente pode até um pouquinho mais, mas sempre com regra e com tempo limitado, sim. E para os pais que se acham radicais, como a Renata Góes, lá do bairro Olímpico, me pergunto se estou sendo radical ao querer reduzir drasticamente o tempo da tela em casa. É possível criar uma infância saudável hoje? Só sem toma as telas? cuidado com esse drasticamente para não virar gritaria ou pancada. Então, só tomar esse cuidado. Mas limitar é uma negociação. Você vai brincar de tais e tais atividades para depois você pegar a tela. Então, limitar não é ser drástico demais. Drástico demais é virar gritaria ou pancada. Adriana, conta um pouco do teu trabalho, só pra gente finalizar, que você realiza aqui com as crianças, porque a Adriana também trabalha aqui tem uma sala aqui na rádio, né, Sim, Adriana? isso. Na Monte Roraima, e ela trabalha com muitas crianças. A gente sempre, quando chega aqui, observa toda a dinâmica que você trabalha. A gente né? tem aqui o reforço escolar e tem os atendimentos psicopedagógicos. Os atendimentos psicopedagógicos normalmente são devido ao excesso de tela. Então, o que eu vou trabalhar? Devolver essa concentração, esse foco, essa novidade, algo diferente da tela ele vai fazer aqui comigo nas sessões de psicopedagogia ou mesmo no reforço. Aqui a gente não usa tela, não é de forma radical, mas é uma negociação. Quando você terminar e for para casa com tudo pronto, então você vai poder utilizar a sua tela. Entende? Eu faço com eles também o calendário do uso de telas. Olha, já ajuda os pais, né? As famílias também me relatam que estão conseguindo manter
Que eu coloquei ali no É, calendário. a Adriana tá desmamando os filhos das telas, As é isso, telas, né, Adriana? Vamos tirar essas telas, vamos botar essa meninada para brincar. Adriana, muito obrigado por ter vindo novamente. Eu adoro esse bate-papo. Muitos pais também amam muito Pode a mensagem. passar meu telefone Por também, favor, qualquer dúvida. deixa teu telefone no ar. 95 98124 1424. Então, se quiserem bater um papo, perguntar alguma coisa, pode Vamos de ficar à novo, vontade. repete. 95 98124 1424. Pronto. Eu conversei aqui com a psicopedagoga Adriana Wenderlich. Eu vou para um breve intervalo e você já sabe, né? Não sai daí que eu já volto.